O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Vamos aos fatos. Prestem atenção nessa frase, minha amiga e meu amigo. Abre aspas. Temos um presidente que defende a ditadura e a tortura. Fecha aspas. Essa fala foi proferida pelo ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Nela, ele quis dar a entender que o governo Bolsonaro é marcado pelo autoritarismo e pelo sistema ditatorial. No decorrer da fala, ele diz mais que a população tem que se dignar contra esse comportamento do presidente Bolsonaro, a forma em que ele administra o país. Quando o ministro profere essa frase, ele está querendo dizer que o governo de Bolsonaro é uma ditadura. Ministro, vem cá, chega aqui. Chega bem perto. Escute o que eu vou falar. Essa minha mensagem é para você, ministro Barroso. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com quase 60 milhões de votos, de forma democrática. O presidente Bolsonaro, ele respeita a democracia e é um grande estadista e um grande democrata. O presidente Bolsonaro e os seus ministros comprovadamente têm um compromisso com o país. O governo de Bolsonaro já está há 600 dias e sem nenhum ato de corrupção. Durante a pandemia, o governo Bolsonaro procurou atender a todos os brasileiros, empresas, cidadãos, não deixando ninguém para trás. O governo do Bolsonaro tem uma forma de trabalhar de forma a atender de A a Z, de norte a sul. Talvez o senhor não sabe, ministro, mas o governo Bolsonaro está tocando 30 mil obras deixadas por governos passados. Obras que só estavam esqueleto. Posso dar exemplo para o senhor? A transposição do Rio São Francisco, que tem como objetivo levar água para os nossos irmãos nordestinos. E está levando. Estradas, pontes, escolas. Ministro, o senhor não tem condição moral de chamar o presidente Bolsonaro de ditador, ou que tem apreço pela ditadura, porque isso não é verdade. Se o Bolsonaro tivesse apreço pela ditadura, a primeira coisa que ele ia fazer seria fechar o Congresso Nacional, mas de uma forma muito especial e urgente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, a corte da qual o senhor faz parte. E razão para isso, ministro Barroso, tem de sobra. Quando o senhor fala em ditadura, em tirania, o senhor faz o quê? O senhor se olha no espelho? A fala do senhor não se justifica. Desculpa, mas o senhor, quando profere essa fala, o senhor age de forma desonesta, intelectualmente falando. O Brasil vive sim uma ditadura, ministro. Uma ditadura perversa, terrível, mas não é a ditadura política do executivo. É a ditadura de toga, a ditadura do judiciário, da qual o senhor faz parte. Aliás, ministro, eu não sei se o senhor sabe, se o senhor estudou para saber que o Rui Barbosa, ministro da Justiça, uma vez, há quase 200 anos atrás, disse o seguinte: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois contra ela não tem a quem recorrer. Essa frase, ela, embora antiga, é tão atual que parece que o Rui Barbosa proferiu essa frase hoje de manhã. Ministro Barroso, o senhor não se sente mal como ministro da corte defender esse tipo de posicionamento? O senhor sabe que
o que o senhor diz não condiz com a verdade. Ditadura, ministro, é o ambiente em que o senhor vive. Os senhores transformaram a nossa Suprema Corte num balcão de negócios, numa casa de mãe Joana. Se alguém envergonha esta corte e enfraquece, são os senhores. Eu classificaria essa composição do STF como a pior da história. Por que o senhor não critica, ministro, o seu companheiro de corte, Alexandre de Moraes, o ministro que tem o hábito de censurar, prender jornalista, dar pitacos em outro poder, como foi o caso do governo Bolsonaro, no qual ele impediu que Bolsonaro indicasse o diretor da Polícia Federal? Esse ministro, companheiro do senhor, o decano é o nome que se dá ao ministro mais antigo da corte, Celso de Mello. Quantas besteiras esse Celso de Mello fala? E o senhor se silencia, critica. Na verdade, ministro Barroso, o senhor se coloca como inimigo do Estado e quer ver Bolsonaro derrotado, destruído, esfarelado. Sabe por quê, ministro? Porque assim, o senhor e a corrente a qual o senhor defende vai ter a sensação de que a esquerda vai voltar ao poder. Esquerda essa que indicou o senhor para essa cadeira, a qual o senhor ocupa hoje e que me parece que não honra, não faz o papel que deveria fazer. O papel do senhor, ministro Barroso, como membro dessa corte, é se fazer guardião da Constituição e não analista político. Se o senhor quiser se manifestar, que seja nos autos, ministro. O senhor fecha os olhos para a esbórnia que existe nessa corte, arquitetada pelos seus pares, e quer dar pitacos na vida de outro poder, querer criticar o nosso presidente, ministro. Nosso presidente tem voto, 60 milhões de votos para estar onde está. E o senhor, se dependesse de um voto para estar na condição de ministro, talvez o senhor não teria voto nem da tua esposa, ministro. Porque o senhor não está aí pelas suas qualidades jurídicas, pelo seu douto saber jurídico. Não, o senhor está aí porque certamente ficou bajulando alguém da política, em especial da esquerda. Basta saber que quem indicou o senhor para estar aí, ocupando essa nobre cadeira, foi alguém desqualificado. Vale lembrar, ex-presidente Dilma Rousseff. Aí eu lanço uma pergunta para o senhor, ministro. O senhor estaria ocupando essa cadeira pelo seu douto saber jurídico ou por favores políticos? A corte a qual o senhor ocupa, ministro, é extremamente importante para o Brasil e para a democracia. O Supremo Tribunal Federal, junto com a Câmara, junto com o Congresso, Câmara, Senado e o Poder Executivo, formam um tripé que sustenta a democracia. Se um desses pés falharem, a democracia cai por terra. É por essa razão que a instituição STF merece o nosso respeito e todos os nossos louros. A instituição. Agora, o senhor e os seus companheiros não são dignos de ter o nosso respeito, mesmo porque não fazem por onde isso possa acontecer. O senhor, como os seus demais pares, só sabem fazer militância de toga, sobretudo defendendo correntes de esquerda, as quais colocaram o senhor aí. A gente vê os senhores dando entrevista, falando besteira o tempo todo, parece que se reveza, agora vai você, agora sou eu. Olha, é tanta besteira que os senhores falam, senhores ministros, que às vezes eu chego a pensar
que dentro do Supremo Tribunal Federal vocês sofrem de uma brutal diarreia verbal, onde só fala M. Respeite o povo brasileiro, respeite a nossa democracia, respeite o presidente, respeite a nossa escolha. Vocês não vão conseguir calar o povo. E vocês não vão conseguir jogar o povo contra Bolsonaro. Os senhores não têm voto, não têm história, não têm compromisso com o Brasil. Não terá o nosso respeito enquanto estiverem na contramão da realidade. A Suprema Corte não merece essa composição da qual o senhor faz parte. Muitos dos senhores aí dizem que os militantes na rede estão atacando a honra do STF. Não, a luta nas redes sociais é para a independência e o fortalecimento do STF. Quem envergonha e bota o STF de quatro, ministro Barroso, é o senhor e os seus companheiros. Para finalizar, ministro, nós brasileiros passamos a apoiar Bolsonaro por causa dos amigos. E agora não largamos Bolsonaro sob hipótese ou circunstância alguma, não largamos a mão do Bolsonaro por causa dos nossos inimigos. Quando eu falo inimigos, entenda, o senhor e os seus companheiros. Respeite o povo brasileiro. Há um ditado que diz: quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Pense nisso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.